A nossa videoaula vai ser sobre o papel do professor de psicologia na formação do aluno, tá? Por que eu estou fazendo essa aula? Porque assim, você não vai achar aulas no YouTube com essa temática. Isso é algo novo, tá? E não é presunção, é novo mesmo. E, gente, eu tenho observado, eu me formei em 2012, tem uma estrutura ali, a minha formação começou em 2008, então a gente acompanhei isso aí. Acompanhei, consegui, né, avaliar professor por professor e entender como que funciona o papel do professor na formação do aluno. Conversei com o Marcos, conversei com o Fred, que também são psicólogos aqui, e a gente entendeu que, bem, é óbvio, né, que os professores eles exercem um papel muito importante na formação do aluno, isso em qualquer área, né? E por diversos fatores, claro, mas e na área da psicologia, como é? Antes de falar sobre isso, eu quero deixar claro que você precisa saber. Hoje, com as redes sociais, com a colaboração, as opiniões elas tomam um volume muito forte, né? Essas opiniões, né, elas acabam afetando diretamente a vida das pessoas, porque elas podem coagir e motivar uma autoridade, elas podem motivar e influenciar uma pessoa, a opinião pública, né? Então, se expressar é uma arma no mundo de hoje, né? E o professor, e outra coisa que você tem que saber, logo de começo, é que a profissão de professor ela já não rompe, ela já rompe a barreira geográfica da sala de aula. O seu professor, ele vai te dar aula na faculdade, ele vai te dar fora da escola, fora da universidade também. Porque você vai acompanhar esse cara na rede social, você vê o que esse cara posta, o que esse cara fala. Então você percebe que, dentro desse contexto, o papel do professor de psicologia, o papel do professor eu acho, mas de psicologia especificamente, ele, né, tomou uma amplitude muito maior, tá? O professor ele tá em todos os ambientes, né? Mesmo que virtualmente. De todas as áreas, ao menos a gente espera, né? Mas em todas as áreas, os professores eles precisam ser pessoas de senso apurado, de alta capacidade intelectual, de maturidade e habilidade intelectual. Ele tem que ter a habilidade de apresentar o mundo aos alunos como o mundo é verdadeiramente, né? Entretanto, o professor de psicologia, né, o professor psicólogo, a gente espera mais, porque ele precisa fazer isso, só que ele detém as ferramentas para apresentar isso para o aluno, né? Uma coisa é você falar, pegar um professor de sei lá, de economia. Esse cara vai apresentar uma visão de economia, né? O cara de direito, o cara vai apresentar uma visão de direito. O psicólogo ele não pode apresentar uma visão de psicólogo, até porque a visão de psicólogo, né, são N's, né? Você não tem uma, né? Então, e o psicólogo, por outro lado, além disso, ele também detém o conhecimento técnico e teórico sobre conceitos que possibilitam que ele avalie com precisão a conduta e as relações humanas. Então, a gente espera muito mais esse cara. O professor, ele conhece os conceitos de ideologia. Se você não conhece o professor, é legal você estudar e é bom seu professor tocar nesse assunto. Ele conhece isso tanto na prática quanto na teoria. Além disso, ele conhece os mecanismos mentais, né? O funcionamento psicológico e comportamental do sujeito. Então, diante disso, a gente espera muito mais dele. E o papel dele é ensinar o aluno a perceber e aplicar esses conceitos dentro da vida real, né? Dentro avaliar todo o contexto do mundo em que o aluno vive. Porra, é assim, olha como as coisas acontecem. O professor ele tem que ser meio que um óculos na vida do aluno para que a formação ela seja mais eficiente. Tipo assim, um óculos no sentido de quando o aluno estiver vendo a coisa mais distorcida, o professor vai lá dar aquela ajustada para o aluno enxergar as coisas como verdadeiramente elas são, né? Eu vou te dar um exemplo, sem querer ser político, né? Eu vou falar de política porque é o que é mais recente. Você vê que teve o impeachment da Dilma, né? E que todo mundo disse que ela fez pedalada fiscal, né, e que isso era crime. Só que isso era crime na época que a Dilma fez a pedalada fiscal, na época do FHC, do Lula, dos outros, não eram, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto da Dilma? Não, é porque eu quero mostrar o conceito de ideologia. Né? Você percebe que te pintaram uma coisa, mas a Dilma ela não foi derrubada por causa das pedaladas fiscais, ela foi derrubada pelo conchavo, porque ela não conseguiu parar a Lava Jato, né? Então, isso é uma ideologia, e o professor de psicologia ele conhece esses conceitos, ele conhece as técnicas, ele conhece o funcionamento psicológico quando diante de uma ideologia. Então ele tem que te mostrar as coisas como ela verdadeiramente é.
adianta ele, o mundo evoluiu. O mundo evoluiu, o professor tem que te mostrar isso, só que ele evoluiu para pior, porque o sexismo ainda existe, o segregacionismo ainda existe, a homofobia ainda existe, a agressão contra a mulher ainda existe. Não adianta nada o professor falar que a coisa evoluiu se ele não te mostrar que, em contrapartida, os outros problemas da sociedade também criaram proporções muito maiores, né? E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, não é para dizer que a sociedade é ruim, para dizer que a ideologia ela existe e o professor de psicologia ele consegue, ele tem ferramentas para identificar essas questões e te apresentar na sala de aula. O que não pode fazer, que eu acho extremamente deselegante, que eu vejo muito, é o professor tentar induzir o aluno a seguir um caminho, né? Na verdade, ele tem que mostrar, como eu falei no começo, todos os ângulos, ou a maioria dos ângulos, ou todos os possíveis ângulos da psicologia, tá? Porque a psicologia requer isso. Por exemplo, a gente sabe que o mundo é uma bosta, né? O mundo é extremamente volúvel, predatório, o mundo é extremamente hostil, e que nós, seres humanos, conseguimos ter momentos felizes dentro desse mundo, né? E o professor ele precisa ensinar que a gente não consegue controlar esse mundo, que as pessoas, né, a gente consegue conscientizar, né, de uma maneira contínua e lenta. Isso não, né, o que eu estou querendo dizer é justamente o conceito da ideologia, né, que a gente tem que deixar isso claro enquanto professor. É o que eu estou tentando fazer com você. A psicologia é uma ciência onde se aplica teorias, onde se aplica técnicas e não apenas empatia, né? Lógico que a empatia ela é legal, mas é mais que isso. O professor ele tem que focar no desenvolvimento do aluno no sentido de mostrar e de libertar a mente dele, né? A capacidade intelectual do aluno, tá? Bem, é isso a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Assistir nossos outros vídeos no canal. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu respondo. Se não responder o Marcos, alguém vai te responder. Beleza? Segue a gente no Instagram, @ipse, tá? Curte a nossa fanpage.